Olá pessoal, vamos aí mais um vídeo sobre teoria fundamental do cálculo. Vamos ao enunciado. Encontre a derivada da função g de x igual a integral de 2x a 3x da função u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 du. Então vamos em frente, pessoal. Nós temos que derivar essa função g de x, então a gente vai usar a teoria fundamental do cálculo na sua parte 1. E nós temos aqui os intervalos de integração de 2x até 3x da função u quadrado menos 1 sobre u quadrado mais 1 du. Você se recorda, para usar a teoria fundamental do cálculo parte 1, nós precisamos em que na verdade, o limite inferior do intervalo de integração seja uma constante. Isso não ocorre aqui, mas a gente pode usar uma propriedade das integrais e integrar esse intervalo. Veja só o que eu posso fazer. Eu vou reescrever essa integral com a soma de duas integrais. Eu vou fazer uma integral de 2x até 0 de u quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1. Veja que não há problemas em que u seja 0, porque aqui embaixo eu tenho u ao quadrado mais 1. A função está definida. Mais uma integral de 0 a 3x de u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 du. Eu vou chamar essas duas funções de g1 de x e g2 de x. Como nós temos que derivar o g, equivale a derivar a soma g1 mais g2. Nós sabemos que a derivada da soma é a soma das derivadas, então eu vou fazê-las individualmente, tá ok? Então vamos pensar no g1 de x. Então vamos começar aqui olhando para o g1 de x. Então eu quero calcular a derivada do g1 de x com relação a x. Isso é a derivada com relação a x da função g1, que é essa daqui. Nós temos a integral de 2x até 0 u ao quadrado menos 1 u ao quadrado mais 1 du. E a gente vai verificar o seguinte: a gente não consegue novamente aplicar o teorema fundamental do cálculo partindo logo de cara, por duas razões. Primeiro, a constante está no limite superior, nós temos que inverter isso, e aqui não temos a variável nível x, temos uma transformação dele, 2x, precisamos usar a regra da cadeia. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro eu vou resolver esse problema do limite de integração. Então eu vou escrever aqui u quadrado menos 1 u quadrado mais 1 du. Invertir os limites de integração, troca o sinal da integral. Esse menos pode sair da derivada, né, pessoal? Então isso aqui vai ficar menos a derivada da integral de 0 a 2x de u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 du. E aí, nesse momento, nós vamos fazer uma mudança de variável. Vamos chamar, por exemplo, v de 2x. Tá? Vamos criar a variável v igual a 2x. Vamos usar nessa igualdade. Essa integral, então, deixa de ser uma função de x, passa a ser uma função de v. V depende de x, regra da cadeia. Então, olha só. dv integral de 0 até v u ao quadrado menos 1 u ao quadrado mais 1 du vezes o dv dx. Regra da cadeia. E agora sim eu posso usar o TFC na parte 1, pessoal. O que nós vamos ter? ddv de 0 a v dessa função, nós teremos então a derivada dessa integral, que é o próprio integrando na variável v. Teremos aqui então v ao quadrado menos 1 sobre v quadrado mais 1 vezes a derivada em x da função v, que é 2x. Correto? Então veja só, basta substituir agora, sabemos que v é 2x, v ao quadrado, portanto, é 4x ao quadrado menos 1. E nós temos um sinal de menos aqui que eu esqueci logo no início. Volta o menos aqui. Volta o menos aqui. 4x ao quadrado menos 1 sobre 4x ao quadrado mais 1, derivada de 2x, isso aqui vezes 2. Essa é a derivada da função g1. Vamos guardá-la por enquanto, porque nós temos que calcular a derivada da g2. Então vamos lá. Pensando
nós temos problema com o limite de integração. Eles estão na posição correta. O que a gente vai fazer é trocar de variável aqui. Vamos chamar, por exemplo, w de 3x. Então, de novo, essa integral passa a ser uma função de w. W é por si só uma função de x. Regra da cadeia por aqui. Teremos uma derivada em w da função 0 a w integral, u ao quadrado menos 1, u ao quadrado mais 1 du, dw, dx. Agora, no primeiro pedaço, podemos usar o TFC na parte 1. TFC1 nos leva, então, essa derivada torna-se integrando na variável w. Teremos aqui w ao quadrado menos 1 sobre w ao quadrado mais 1 vezes a derivada em x da função w. W vale 3x. Agora a gente pode substituir o w, né, pessoal? W é 3x, portanto w ao quadrado serão 9x ao quadrado menos 1 sobre 9x ao quadrado mais 1 vezes 3, derivada do 3x. E agora a gente finaliza, né? A derivada do g de x dx é a soma do dg1 de x dx com o d g2 de x dx. Então teremos a derivada procurada é, na verdade, temos aqui, eu novamente, pessoal, perdão, mas eu esqueci novamente do menos aqui. Então eu vou ter menos 2 vezes 4x ao quadrado menos 1, 4x ao quadrado mais 1, mais 3 vezes o 9x ao quadrado menos 1, 9x ao quadrado mais 1. Então você percebe que é muito fácil a gente errar no meio dessa notação, né? Mas tenta ficar bastante esperto, bastante atento para não cometer esses erros aqui. Ok? Esse então foi mais um vídeo sobre teoria fundamental do cálculo. Nos próximos a gente vai investigar o cálculo de integrais propriamente